Fala aluno, tudo bem com você? Sou o professor Giovanni aqui do canal Assim é Fácil. Nesse vídeo nós vamos dar início a uma sequência que tratará do assunto de velocidade média. O vídeo de hoje nós trataremos da parte teórica e daremos sequência com mais 9 vídeos com exercícios a respeito desse assunto, cuja lista estará disponível na descrição desse vídeo. Você não pode perder. Para assinar a lista de frequências da aula de hoje, não esqueça de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos com todos os seus amigos. Acompanhe a teoria que será abordada hoje. Como eu disse anteriormente, o assunto que nós trataremos hoje é o assunto de velocidade média. Um assunto que é bastante abordado tanto nos vestibulares como também nas provas dos institutos federais e seleções que exigem conhecimento de física de ensino médio e algumas vezes no ensino fundamental a partir do 9º ano. A velocidade média, portanto, é definida na física como sendo o quanto esse corpo se desloca ao longo de um intervalo de tempo. Podemos então calcular a velocidade média através de uma razão matemática dada pelo deslocamento executado pelo móvel, representado pelo símbolo ΔS, dividido pelo intervalo de tempo gasto pelo móvel ao longo desse movimento. É importante lembrar que esse deslocamento é obtido através da subtração de sua posição final menos a posição inicial ocupada pelo móvel ao longo do seu movimento. E o intervalo de tempo, o ΔT, é obtido pela diferença entre o instante final, o momento em que ele estava na sua posição final, menos o instante marcado pelo relógio em que ele ocupava a posição inicial. Para que a gente possa então utilizar essa expressão, eu costumo apresentar para os meus alunos uma estratégia que se torna bastante interessante na tentativa de resolver 3 tipos de situações que podem ser abordadas em exercícios. A estratégia é adotar um triângulo, que eu costumo chamar de triângulo mágico, onde nesse triângulo nós vamos posicionar as 3 grandezas envolvidas no cálculo da velocidade média para que a gente possa facilitar tanto a memorização como também tornar mais prática a resolução dos exercícios pelos alunos. É importante que você memorize o posicionamento de cada uma dessas grandezas. A velocidade média é posicionada aqui, o deslocamento no topo do triângulo e o intervalo de tempo no outro lado da base. Veja como é simples o uso dessa estratégia. Sempre que você identificar o que for solicitado pela questão, você vai destacar no triângulo a grandeza pedida. Portanto, caso a questão solicite que você calcule a velocidade média, veja que as 2 outras grandezas já estão posicionadas na forma que você identifica que cálculo deve ser executado. ΔS sobre ΔT é uma divisão. Caso a questão solicite que você calcule o deslocamento, também o posicionamento da velocidade média e do ΔT, do intervalo de tempo, já indicam que você deve multiplicar esses 2 valores. Caso a questão solicite que você calcule o intervalo de tempo para o movimento, também o posicionamento já indica o cálculo que deve ser executado. ΔS sobre a velocidade média é a operação de divisão que deve ser executada para que você calcule o tempo gasto para o movimento. Veja um exemplo de aplicação para esse tipo de situação. Digamos que em uma determinada questão, diga o seguinte: um móvel partindo de uma posição inicial indicada pelo quilômetro 5 e indo até uma posição final indicada pelo quilômetro 30, desde o instante, portanto, instante inicial às 13 horas, marcados pelo relógio, ao instante final, onde ele chegou no seu destino, às 15 horas e 30 minutos do mesmo dia. Para que a gente possa então efetuar o cálculo, vamos fazer a representação da situação para que você possa entender bem. Nós temos aqui o que seria a representação da trajetória do movimento do móvel. Temos aqui o marco zero, que também nós podemos chamar de referencial da trajetória, e a demarcação de toda essa trajetória, que eu vou indicar a cada 5 km. Então, o quilômetro 5, o quilômetro 10, o quilômetro 15, o quilômetro 20, o quilômetro 25 e o quilômetro 30, que é a posição final que nós temos na situação. O móvel que nós estamos destacando, ele partiu do quilômetro 5, então esta foi a sua posição inicial, e foi até o quilômetro 30. Esta, portanto, é a sua posição final. Veja que o seu deslocamento ele foi executado desde o quilômetro 5 até o quilômetro 30. Portanto, o quanto ele andou ao longo dessa trajetória representa o que nós chamamos de ΔS.
nós podemos efetuar o cálculo do deslocamento utilizando a expressão vista acima. Posição final, quilômetro 30, menos a posição inicial, quilômetro 5, vai nos dar um deslocamento de 25 km. O tempo gasto para esse movimento também pode ser calculado. Basta que a gente lembre que 15 horas e 30 minutos é 15 horas e meia hora. Portanto, 15,5 é o instante final, menos o instante inicial, que foi às 13 horas, vai nos dar ao todo um tempo de 2 horas e meia. Percebam que nós temos agora o quanto ele se deslocou e o tempo que ele gastou. Utilizando a expressão da velocidade média, dividindo o quanto ele andou, 25 km, pelo tempo que ele gastou de 2 horas e meia, nós vamos ter uma velocidade média de 10 km por hora. É importante lembrar que a velocidade média ela não indica com que velocidade o corpo desenvolveu o movimento, mas em média o quanto ele andou a cada unidade de tempo. Veja que ao longo desse percurso ele pode ter tido momentos em que ele acelerou, em que ele freou, inclusive ele pode ter passado algum tempo parado nessa trajetória. Então aí nós temos apenas um valor médio de sua velocidade. Este é o conceito de velocidade média. Vamos agora tratar de 3 dicas muito importantes que vão lhe ajudar a resolver determinadas situações, problemas bem específicas, bem particulares. Então, são as dicas do Assim é Fácil. A primeira dica que nós vamos tratar hoje, a dica de número 01, é uma dica que trata de um movimento bem particular, o chamado movimento uniforme. Neste movimento, a velocidade do corpo ela se mantém constante ao longo de toda a sua trajetória. Então, sempre que isso acontecer, nós podemos observar que a velocidade média desenvolvida pelo corpo vai ser a mesma velocidade que ele tem ao longo de todo o movimento. Então, essa é a dica número 1. A dica de número 2, ela vai nos ajudar a resolver situações que abordam movimentos que são divididos em trechos de tempos iguais. Portanto, trechos de tempos iguais. Sempre que isso acontecer, sempre que você precisar dividir um determinado movimento em trechos de tempos iguais, você vai calcular a velocidade média, executando exatamente o que o nome propõe, calculando a média das velocidades. Portanto, você vai executar a soma das velocidades em cada trecho e vai dividir esta soma pela quantidade de trechos a qual você quer dividir. Então é assim que você resolve uma situação em que você vai dividir um percurso em trechos de tempos iguais. E por fim, a terceira e última dica, ela vai nos ajudar a resolver situações em que você vai dividir o percurso em trechos iguais, de comprimentos iguais. Portanto, como é uma situação que envolve um cálculo matemático bastante específico, nós vamos também tratar apenas de uma situação bem particular, que é quando você precisar dividir um percurso em apenas 2 trechos iguais. Então, 2 trechos iguais. Na realidade, quando você tem uma situação como essa, o cálculo que você deve executar é denominado de média harmônica. Como eu falei, é uma situação bem particular da matemática. Então, tratando apenas de uma situação de 2 trechos iguais, nós vamos calcular essa velocidade média através da expressão 2 vezes o produto entre as velocidades desenvolvidas em cada um dos trechos, dividido pela soma dessas velocidades desenvolvidas em cada trecho. Nós não podemos esquecer, para finalizar esse vídeo, de falar a respeito das unidades de medida da velocidade média. Vejam que existem 2 unidades que são mais comumente utilizadas. São elas a unidade de quilômetro por hora, que é utilizada mais usualmente, e a unidade de metro por segundo, que é a unidade inclusive utilizada para o sistema internacional. No uso dessas 2 unidades, nós temos uma regra prática na conversão de uma para a outra. Basta que você memorize para isso o valor 3,6. Na transformação, portanto, do quilômetro por hora para o metro por segundo, você vai executar uma divisão do valor por 3,6. Já do contrário, para transformar do metro por segundo por quilômetro por hora, você vai efetuar uma multiplicação do valor por 3,6. Portanto, caso você tenha, por exemplo, uma velocidade de 20 metros por segundo
e você queira converter para o quilômetro por hora, basta multiplicar esse valor por 3,6 e você terá como resultado o valor de 72 km por hora. Do contrário, caso você tenha a velocidade de 90 km por hora e queira transformá-lo para metro por segundo, basta executar a divisão por 3,6 e você terá o valor de 25 metros por segundo. Se você gostou da teoria de hoje, não esqueça de deixar nos comentários o Assim é Fácil. Também não esqueça de compartilhar nossos vídeos com todos os seus amigos, deixar o seu like e acompanhar as novidades nas nossas redes sociais. Fiquem bem, bons estudos e assim é fácil.